Meu nome é Ana Cristina, eu tenho 50 anos, eu sou mãe da Eloá. O caso que aconteceu, né, que o namorado sequestrou e matou. Então eu vou contar um pouco da história da Eloá. Ela era uma moça muito bacana, estudiosa, queria se formar para ser veterinária, né? Era uma filha assim que eu conversava muito com ela era muito minha amiga, muito mesmo. Tudo ela desabafava comigo, a gente conversava, apesar dela só ter 15 anos. Ela começou a namorar com 12 anos e quando aconteceu o caso da Eloá, né? Ela ficou presa 5 dias e depois saiu morta, que o namorado matou. O povo criticou muito porque que eu e o meu marido deixou ela namorar. Mas foi assim, para nós foi uma surpresa quando a gente soube que ela estava namorando, porque já fazia 2 meses que ela estava namorando, escondido, e quando a gente soube, eu quase morri. Eu e meu marido, a gente quase morreu. E a gente foi conversar com ela, e ela falou assim que ela gostava muito dele e não tinha como a gente separar. Porque se eu não deixasse ela namorar com ele, ela ia namorar escondido. E para não namorar escondido, porque eu pensei assim, poxa, namorar escondido vai acontecer aquelas coisas escondidas, ela pode até, né, ficar grávida, acontecer alguma coisa e estava escondido, né? E como eu sirvo a Deus, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus e eu não queria que ela namorasse escondida, ela era muito nova, mas a gente não pode empatar, porque se a gente empata, fica namorando escondido. E eu e meu marido, eu conversei com ele e a gente foi e chegou a um acordo que a gente tinha que conversar com ele e marcar os horários para ela ficar namorando. E a gente foi e mandou chamar ele veio, conversou com a gente e falou que ele ia namorar com ela direitinho. E a gente colocou o horário e ela não saía, porque ela sempre foi uma menina muito caseira e a gente vai na igreja, festa ela só ia comigo, passeio só com a gente. E aí ela namorou 2 anos e 8 meses com ele. Só que quando a gente conversou com ele, eu falei que quando ela ficasse mais mocinha, ela ia fazer cursos, ia conhecer outras pessoas, que talvez ela podia ficar com ele e talvez ela podia conhecer outras pessoas e não podia ser o único namorado dele. Ele já tinha 18 anos na época e ela 12, né? Ele falou, não, eu entendo, como ele já tinha tido outras namoradas, ele disse, não, eu entendo, se um dia acontecer eu vou entender. E a gente deixou bem claro isso, né? E aí aconteceu que ela foi fazer cursos, conhecer outras pessoas e ele começou a ficar agressivo e a gente começou a notar umas coisas diferentes nele. Não que ele demonstrasse, mas a gente começou a conhecer um pouco dele. Eu tinha ele como filho, porque como eu não queria que minha filha namorasse na rua nem nada, e ele não tinha pai, só tinha mãe, ele vivia mais lá em casa, ele jantava lá em casa, almoçava lá em casa, todos os passeios que a gente ia, ele ia junto com a gente, entendeu? Ele passou a ser um filho meu. E de repente não deu mais certo, né? Ele sempre acabava com ela e ela gostava muito dele. E ele assim, acabava e não levava a sério. E quando foi um dia ela conversou comigo e falou assim, mãe, eu não quero mais. Eu não quero mais namorar com ele. Eu falei, filha, é a sua decisão. Vai ficar a sua decisão. Aí ela não quis mais, ela acabou, ela não quis mais, ele quis voltar e ela não quis. Foi quando ele ficou muito agressivo, a gente chamou ele para conversar. E ele prometeu que não ia fazer nada com ela. Só que ele, quando eu estava no trabalho, ele ligava muito para mim e falava que ia fazer uma besteira. Só que eu nunca imaginei que ia ser com ela, eu pensava que era com ele. E eu conversava muito com ele, falava que ele não era para ele fazer nada, né? Que ele fosse na igreja comigo, né? Que ele deixasse ela pensar direitinho, desse um tempo para ela, que eu tinha conversado com ele, eu e meu marido, e que tudo ia se resolver, que ele desse um tempo para ela, para ver se era isso mesmo que ela queria. E ele foi, aí não ligou mais pra mim e quando foi um dia, aí aconteceu. Eu trabalhava e estava fazendo faculdade e ele foi e planejou tudo, porque ele tirou meu filho de dentro de casa, porque meu filho era muito amigo dele, mais amigo dele do que da própria irmã. E ele planejou tudo, foi tudo planejado, tirou meu filho de dentro de casa, que no dia do julgamento ela até negou, que não conhecia meu filho, que conheceu minha filha
é, como é que chama? Não é forró, é samba. E minha filha não ia em samba. Minha filha era muito nova e a gente não deixava sair de casa, entendeu? Uma porque é muito violento e ela atendia muita gente, ela era uma pessoa muito boa de coração. E ela não era menina de sair para ir para samba, nem festa, nem nada. Ela era muito caseira. E ele negou tudo e eu fiquei triste, porque eu pensei que ele tinha se arrependido. E eu vi no olhar dele que ele não tinha se arrependido de nada que ele tinha feito. Como ele falou, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Ele falou isso pra mim, porque eu estava na faculdade e a polícia foi me buscar lá. E eu tomei um susto muito grande, passei mal. E quando a polícia chegou lá, explicou pra mim que ela estava presa no cativeiro lá em casa e que ele disse que se ele falasse comigo, ele ia soltar ela e os meninos. E aí, quando eu cheguei lá, ele já tinha soltado os meninos e a Eloá estava lá dentro com ele e ele pediu para falar comigo. Ele falou assim: eu não falei, dona Dina, que eu ia fazer uma besteira, mas a senhora não acreditou. Ele falou assim para mim que se ela não ia ser dele, ela não ia ser de ninguém. E foi isso que aconteceu, e aquilo entrou dentro do meu coração e eu tive a certeza que minha filha não ia sair viva. Aí hoje ele está preso, né? Está pagando pelo que ele fez, né? Eu espero que quando ele sair de lá ele tenha uma outra consciência, né? Que eu não vi arrependimento dele, eu não sei se vai. Bom, e aí eu tenho uma amizade muito linda com minha filha, né? Não era só de mãe e filha, era de amiga mesmo. Na época a gente estava fazendo curso de computação junto e eu não tive mais condições de continuar. E ela era muito amiga minha, a gente conversava bastante. Quando eu chegava do trabalho, ela ficava me esperando e eu chamava ela de lindona, ela me chamava também. E a gente passeava muito no shopping, né? Às vezes eu ia comprar as coisas para os outros meus 2 filhos e quando eu chegava lá eu só comprava para ela. Que a gente passeava muito e eu ia muito no shopping com ela. E aí eu não fui mais, porque eu andava com ela era uma amiga para mim, né? E assim, a gente era uma amizade muito bonita, muito que todo mundo que via se admirava, né? De ver mãe e filha tão amiga assim. E eu queria que todas as mães fossem amigas de suas filhas, sabe? E escutassem sempre o que elas têm para dizer, né? Fosse mais amiga, sabe? Escutasse, porque isso foi uma lição de vida para mim, né? Eu sou feliz hoje, porque além de eu ser mãe dela, eu era muito amiga dela, então tudo eu compartilhava com ela. E a gente, todo canto que eu ia, ela ia comigo. Às vezes ela ligava para mim e falava assim: mãe, vamos no shopping. Eu digo: vamos, filha. Tô com vontade de ir hoje no shopping. Eu digo: vamos lá. E a gente ia, passeava, lanchava. Ela me ensinou que a gente tem que ser sincero, sabe? Tem que aproveitar a vida, ser feliz. E ela era muito alegre, muito. Gostava muito de criança, como eu gosto. E ela me deu uma lição, assim. Tudo que eu me lembro dela, eu procuro me lembrar só das coisas boas. Tanto é que de vez em quando eu sonho com ela. E eu sonho com ela assim, eu no parque, ela rindo muito, a gente rindo, eu passeando com ela. Então eu procuro só me lembrar das coisas boas, porque apesar dela só ter 15 anos, ela era uma moçona, porque ela é muito desenvolvida. E a gente brincava muito, curtia muito, eu e ela. E a gente era amigona e ela me deixou essa lição, assim, que a gente tem que fazer amizade. Fazer bastante amizade, e amizade sincera, sabe? Aquelas amizades boas. Se ela tivesse ainda hoje com a gente, ela seria maravilhosa, porque ela tinha tudo de bom para dar. Ela era uma pessoa muito feliz, ela nunca foi infeliz. Ela tinha muito amor, ela recebia muito amor e ela tinha muito amor para dar. Foi muito difícil, porque até hoje eu sinto muita saudade dela. Mas eu sonhei muito com ela e uma vez ela falou pra mim que não era pra mim ficar triste, que era pra mim sempre rir e fazer amizades, e eu procuro só me lembrar disso aí
E eu tenho muita fé em Deus. O que me fez ficar em pé foi a minha fé que eu tenho com Deus. Eu vou muito na igreja, peço muito para Deus, muito mesmo. E o Senhor nunca me desamparou. Eu busquei forças na igreja. Eu ia direto na igreja, mesmo eu doente de remédio. As irmãs me levavam. E eu chorava, porque não teve psicólogo, não teve nada. Eu fui para todos esses lugares, mas não teve nada. A força eu tive com Deus, na igreja que eu vou. Então, Deus que me levantou, que falava comigo, que eu escutava, foi Ele que me ajudou. E hoje eu caminho com Ele. Sinto muita saudade mesmo da minha filha. É como se tivesse acontecido ontem, sabe? A saudade é cada vez mais. Mas eu busco força no Senhor. E Ele me conforta. E é Ele que me deixou de pé. Eu acredito que um dia eu vou encontrar com a minha filha. E eu estou buscando para isso. Ai, filha, eu quero te abraçar, te beijar, te dar muito carinho. E dizer o quanto eu te amo. Eu amo demais você, demais. É como... Não tem comparação, é um amor que não tem. Cada dia eu amo mais. Nunca tivesse me separado de você. Que ela era minha lindona, que ela era muito linda. E eu falava porque ela era minha única filha mulher, né? Eu amo meus 2 filhos, mas o amor de mãe com uma menina, com a moça, é diferente, porque a filha tem mais carinho para dar do que os 2 filhos. E a gente era muito apegada, apesar que eu sou muito apegada a meus 2 filhos e meus netos, mas nunca como com a minha filha. Amor de filha é diferente. Filha, eu acho que eu ainda vou te encontrar. E a gente vai ser muito feliz junta. Muito. Eu estou caminhando para isso. Porque eu sei que aonde você está bem. E eu estou caminhando para encontrar com você.